Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast do segundo Congresso Nacional Online de Saúde Escolar e primeiro Simpósio Internacional de Saúde Escolar. Hoje, no nosso podcast, vamos receber a professora Estela Ramires Lourenço. Bem-vinda, professora. Tudo bom? Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. Bom, então, falando aqui um pouquinho, né, sobre a biografia da professora Estela Ramires, ela é psicóloga clínica de adolescentes e jovens e consultora em saúde mental na escola. Possui pós-doutorado pelo Programa de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, a USP. É doutora em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação de Educação em Saúde na Infância e Adolescência, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Mestre em Ensino em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, especialista em habilidades sociais pela educação do Instituto Delpret, em curso. Especialista em intervenção na autolesão, prevenção e pós-venção ao suicídio, pelo Instituto Vita Aere, de prevenção e pós-venção ao suicídio. Membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídios e membro do Centro de Educação em Prevenção e Pós-Venção em Suicídios, e membro do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Então, muito obrigada, uma honra tê-la aqui, para a gente discutir uma temática tão importante, tão atual, né, tão emergente, que é a questão da saúde mental, né, nas escolas, né, que engloba toda a comunidade escolar, né. Bem, então, para a gente poder conversar aqui um pouquinho, vamos discorrer sobre esse assunto, que eu gostaria que você nos falasse, né, que pudesse fazer a sua contribuição sobre qual o papel da escola nessa promoção e na prevenção em saúde mental. Então, Patrícia, a escola ela tem um papel fundamental, né? Um papel nobre. A escola é um espaço onde crianças e adolescentes passam boa parte, né? Dos anos de vida, enfim. Então, a escola ela tem um papel fundamental nas promoções aí e ações em relação à saúde mental e prevenção do suicídio também, né? Lembrando que a prevenção em saúde mental ela deveria iniciar ali nos primeiros anos escolares, né? Especialmente através das habilidades socioemocionais, que são tão importantes aí para o desenvolvimento do ser humano. E que agora, né, a partir aí de 2018, elas são obrigatórias, né, nas escolas, aí faz parte do currículo. Então, algumas possibilidades que a escola tem, né, que as escolas têm, é trabalhar a literacia em saúde mental, com temas ali correlacionados com o currículo escolar, que também acaba contribuindo com a redução do estigma, do tabu, do preconceito, das questões relacionadas a sofrimento, à saúde mental nas escolas, a identificação das demandas e promover, né, fatores de proteção, como, por exemplo, o fortalecimento de vínculos e contribuir também com a redução dos fatores de risco, por exemplo, quando as escolas trabalham o combate ao bullying, né? Então, algumas questões aqui para reflexão em relação às ações que as escolas podem promover aí, algumas perguntas que eu deixo aqui, né? Quais as necessidades daquela escola em específico? Lembrando, Patrícia, que quando a gente trabalha ações de promoção em saúde mental nas escolas, ações pontuais, elas não são efetivas. Então, as escolas, elas precisam trabalhar ações contínuas, né? Longitudinais. Então, tudo aquilo que é pontual, por exemplo, quando a gente tem o mês de setembro, que a gente tem a campanha de prevenção do suicídio. Então, Isso. não é incomum que as escolas convidem profissionais, e geralmente acontece das escolas, especialmente as escolas públicas, convidarem profissionais para dar palestras pontuais em relação à prevenção do suicídio. Eu considero isso bastante delicado, porque essas ações pontuais, elas não têm resultado efetivo a médio e longo prazo, né? Eu gosto sempre de trabalhar a ideia de que a gente precisa
começar com toda a gestão, com toda a coordenação, a direção da escola, depois a gente trabalha os pais, e por último a gente entra em sala para trabalhar com os estudantes. Isso seria uma ação mais responsável, né? Então, voltando às questões de reflexão, quais as necessidades daquela escola em específico, quais os recursos físicos e humanos que aquela escola dispõe, quais as ações já foram realizadas naquela escola, a gente pode excluir alguma ação, incluir alguma outra, né? O que, que já foi feito que não deu muito certo, ou o que precisa ser adaptado em relação às ações que já foram realizadas. Quais os próximos, os primeiros passos que a gente precisa dar junto a todos os profissionais, eu gosto de falar em comunidade, né, Uhum. comunidade escolar, porque todos participam das ações de prevenção. Então, a direção, a coordenação, os pais, os estudantes, e tudo aquilo que a gente tem de recurso, tudo aquilo que a gente tem de apoio ali no entorno daquela escola. Então, eu gosto da ideia, Patrícia, eu sempre falo isso quando eu vou nas escolas, da escola ter uma comissão de profissionais, e essa Uhum. comissão pode participar pais, pode participar estudantes e pode participar líderes, pessoas chaves ali da comunidade, ali no entorno da escola, que podem contribuir com essas ações, né? Então, percebe que são ações longitudinais, que a gente vai contar com vários atores sociais ali, que são importantes, e ações que constantemente serão avaliadas, né? Então, ações pontuais, elas não são efetivas. Perfeita essa sua colocação, porque de fato, muitas vezes é isso que acontece, né? Como você falou, às vezes tem um mês que comemora determinado tipo de assunto, então vem aqueles profissionais, fazem, né, as contribuições, é válido, é óbvio, mas não é efetivo, como você disse. Diferente de a gente criar, né, Exato. uma cultura, né, educacional lá de pequenininho, vindo trabalhando a questão da saúde mental, né? Como você bem falou, muito bom. E essa questão do comitê que você comentou, como se fosse uma comissão, você conhece alguma escola que isso funcione, que tenha um comitê dessa forma, para contar para nós? Eu não conheço, Seria Patrícia. muito Eu bom, não né? conheço uma escola que tem esse comitê formado, onde eles se reúnem sistematicamente, né? Mas é Porque uma eu proposta fico, maravilhosa, né? é, Porque tem, tem, como você tem falou, um, membros, né? Tipo um profissional, uma pessoa da família. Então, vão trazer também outras questões. Acho que essa diversidade, né, dos membros, com sim, certeza é algo muito, muito, assim, muito eficaz, exato. né? Muito bom. Bom, então a gente falando aqui sobre essas ações, né, a importância de se trabalhar a promoção e a prevenção da saúde mental nas escolas. Você falou um pouquinho aqui em relação a como a escola pode se preparar, né, para contribuir nesse sentido. Então, acredito que um pouco desse preparo seria, por exemplo, a estruturação desse comitê e outras ações mais que você poderia, contar aqui para nós. Sim, sempre que eu vou em uma escola, Patrícia, eu faço a sugestão desse comitê, né, dessa comissão com esses profissionais e todos esses atores aí que eu já mencionei que eu considero importante, né, para a gente pensar ali as ações de promoção e prevenção em saúde mental, em prevenção do Sim. suicídio nas escolas também. Tem uma escola que eu presto serviço já tem algum tempo, eu já sugeri, eles já iniciaram algumas ações, já avançaram, mas precisa fortalecer, tá? Precisa fortalecer aí algumas ações nesse sentido. Mas eu considero primordial a formação, né? A escola precisa fornecer, a escola precisa ofertar minimamente formação para que esses profissionais possam conseguir identificar essas demandas. E eu sempre falo que os profissionais da escola, eles não são responsáveis por fazer manejo de comportamento de risco, de questões mais críticas relacionadas à saúde mental. Eu sei que muitas vezes isso gera uma tensão, uma ansiedade nos profissionais da educação, né? Mas eles não são os profissionais responsáveis por fazer esse manejo. Quem vai fazer esse manejo são os profissionais formados, especialistas nessas demandas, né?
Mas os profissionais da educação, eles podem e deveriam receber aí minimamente uma formação, porque eles têm um papel fundamental, né? Como eu já iniciei aí a minha fala, os estudantes, as crianças e adolescentes, eles ficam um período significativo das suas vidas na escola, né? Então, os profissionais da educação e todos que atuam dentro do contexto escolar, muitas vezes eles percebem, eles conseguem identificar demandas que às vezes a família não percebeu, né? Então, a formação eu considero primordial. Isso fortalece também o papel da escola no sentido de trabalhar uma visão, uma cultura, né, que favorece a saúde mental. As crianças e adolescentes passam um tempo maior na escola e muitas vezes eles se sentem confortáveis nesse ambiente, também favorece para que eles possam pedir ajuda para eles e para os colegas. Então, eu considero ali a formação para esses profissionais fundamental. E quando eu falo profissionais dentro do contexto da escola, eu estou falando de todos os profissionais, né? Da coordenação até as pessoas que trabalham na limpeza, as pessoas que trabalham ali na portaria, que recebem esses estudantes, né? Então, não é incomum, Patrícia, situações onde o comportamento autolesivo acontece, por exemplo, dentro do banheiro das escolas. E quem Sim. percebe muitas vezes, quem se depara com essa situação, são as pessoas que trabalham na limpeza, né? Uhum. E também acaba muitas vezes que as adolescentes, elas acabam confidenciando, elas acabam se sentindo muitas vezes confortáveis com essas profissionais. Então, esses profissionais todos que trabalham dentro do contexto escolar, eles precisam de formação, né? Para minimamente ali pedir ajuda para outros profissionais, para que a escola possa ter uma condução ali dessas situações. Perfeito. Você vê assim como que a saúde, né, escolar e toda essa questão que a gente tem comentado atinge todos, né? E não Sim, apenas o professor que está ali em contato direto com o aluno, ou o diretor, coordenador, mas todos, como você bem disse, né? Pessoal da portaria, secretaria, faxina. Então, muito importante. E assim, até que chegue nesse ponto, né, de situação, por exemplo, de suicídio, essas questões de autolesão. Tem toda essa questão de a ser trabalhada, né, questão da saúde mental, como você bem disse. Então, tem todo um sim. trabalho, né, inicial até chegar, de fato, né, a essa situação, né? Isso. E Que quando a é gente pensa ações de prevenção e promoção, por isso que eu falo, né, da importância da gente trabalhar isso desde quando as crianças iniciam, né, o período isso. escolar. A gente aprendeu, né, Patrícia, muitas coisas importantes na escola, porque a escola é esse espaço de aprendizado e social. Então, muitas disciplinas ali que a gente aprendeu, que eles aprendem, elas são importantes para a vida. Mas quem nos ensina sobre emoções, né? Quem nos ensina sobre resolução de problemas, comunicação, que geralmente são dificuldades aí, que crianças e adolescentes lidam, né? Então, essas questões relacionadas às nossas emoções, é onde que a gente aprende isso, né? Sim, Então, exatamente. a escola também pode ser um espaço onde a gente promove saúde mental, né? Onde a Com gente certeza. promove aí boas ações. Uhum. Eu acho que esse entendimento é muito importante, né? É muito melhor lidar com a prevenção, com a promoção, do que a gente ter que ficar tratando depois uma situação difícil, né? Sim, Então, exatamente. realmente muito importante. Todos esses atores são importantes, né, professor? E uma coisa que você falou, assim, a nossa proposta também do Congresso, toda essa temática da saúde escolar, de forma alguma é levar mais uma atribuição e um peso para os professores, para os Isso, funcionários, né? Mas a gente mostrar essa necessidade, né, dessa formação. Por exemplo, eu fico pensando também em relação aos projetos pedagógicos do curso de pedagogia, né? Deveriam ter uma reestruturação nessa questão mais da saúde, não trazendo mais atribuições para eles, mas pelo menos essa questão mais básica, ou mais inicial, para que seja, como você bem comentou, que seja feito, por exemplo, uma identificação para que esses profissionais consigam dar esse direcionamento,
né, diante dessas questões, esses fatores de risco, sim, por exemplo, que a gente pode comentar aqui, né? Então, que nem no sim, caso aqui, né, a escola, né, como que a escola poderia identificar, né, essas situações de risco? Que tipo de preparo que essa escola pode ter para atuar nesse sentido? Que você pode, sim. né, trazer essa contribuição para nós. Uhum. A formação, né? Eu gosto de começar Uhum. pela ideia da formação, porque quando esses profissionais eles estão minimamente preparados, quando eles estão minimamente formados dentro dessas demandas, eles têm condições muitas vezes de ter ali algumas percepções, né? E a escola ela tem um papel fundamental também quando a gente fala de articulação, né, Patrícia, com os equipamentos ali dentro do território onde essa escola está inserida. Então, a escola, ela vai fazer essa articulação, essa ponte com os serviços de saúde, com os serviços sociais, como, por exemplo, o CRAS, né, com os serviços, a rede psicossocial, como, por exemplo, os CAPs, né, Uhum. os conselhos tutelares. Então, primeiramente, a escola precisa acionar essa família, né? A escola precisa convocar essa família. Muitas vezes a família ela não tem conhecimento do que está acontecendo. Isso pode acontecer também. Então, juntamente com essa família, né? Todos esses equipamentos aí disponíveis no território, eles podem e devem ser acionados aí para o acompanhamento dessa criança e desse adolescente. Então, eu falo que essas demandas, elas não são só da escola, né? A escola tem um papel importante, a escola pode, contribuir com essa articulação, com esses encaminhamentos, mas a família é fundamental e precisa fazer parte desse processo todo, né? Perfeito. E agora uma questão assim que me ocorreu, né? Você puder falar aqui para nós brevemente, diante, por exemplo, né, vamos supor aqui um caso fictício de um suicídio dentro do ambiente escolar. Uhum, É, qual, assim, seria, qual é a orientação, a medida dos passos, né, a serem seguidos? uhum, Por exemplo, um professor que identifica uma situação ali de um suicídio. Você uhum. poderia trazer um pouco sobre nós, para nós? Sim, você trouxe uma pergunta bem complexa, né? É, É, é que me as ocorreu escolas, aqui. elas já têm aí o grande desafio, Patrícia, de lidar muitas vezes com adolescentes com ideação suicida. Então, quando a gente fala de um suicídio ou uma tentativa de suicídio dentro do ambiente escolar, e isso acontece, infelizmente, né? Isso é uma realidade. A gente está falando de uma situação muito mais complexa. E olha só o desafio para uma escola lidar com essa situação se ela não teve previamente uma formação, Uhum. né, para essa situação. Então, é uma situação bem complexa que você trouxe, tá? E Uhum. eu falo que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque quando a É. gente fala de suicídio, a gente está falando de uma situação que é multifatorial, que é complexa, Uhum. e não dá para a gente responder a essas demandas complexas e graves de maneira Padronizada, né? reducionista, É, e né? também padrão, né? Mas alguns passos aqui. Então, a formação é importante porque minimamente esses profissionais eles saberão ali como agir diante de uma situação como essa, né? Então, um cuidado, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas eu vou trazer Uhum. aqui alguns pontos importantes. Então, um cuidado é o isolamento ali da área em relação aos estudantes. Vamos imaginar uma situação dessa num contexto Sim. onde está tendo aula, né? Então, tem que ter ali um planejamento, tem que ter um fluxo estabelecido, Patrícia, para fazer a evacuação desses alunos que estão na escola, para Uhum. comunicar esses pais, para eles irem buscar esses estudantes. Mas vamos pensar aqui, vamos pensar no contexto onde alguns adolescentes, estudantes, eles presenciam eles se deparam com essa cena, né? Percebe que a Certo. escola também precisa minimamente ter o preparo para oferecer uma escuta para esses estudantes, porque Uhum. é uma situação muito grave, essa situação que você trouxe, né? Então, talvez naquele primeiro momento não tenha a possibilidade ali de oferecer a escuta.
Sim, por tudo aquilo que vai ter que lidar diante de uma situação como essa. Mas em alguns momentos vai precisar oferecer para alguns alunos que possam, de repente, entrar ali numa situação de crise, né? Então, percebe que esse preparo ele precisa com acontecer certeza. previamente. Então, a Sim, escola vai precisar acionar a família, a escola vai precisar acionar a polícia, a escola vai precisar acionar, dependendo ali da situação, o sim, SAMU, que é o Serviço Móvel de Emergência, né? Então, sim. ali, no primeiro momento de uma situação grave como essa que você Ah, trouxe, uhum, tá? sim, Aí depois outros desdobramentos irão acontecer a partir disso, né? Então, quando acontece uma situação de suicídio de estudante, a escola precisa fazer ações de pós-venção. Então, o que é pós-venção? São todas as ações de apoio e cuidado quando acontece um suicídio de um estudante ou de um funcionário da escola, uhum, né? Então, as ações de pós-venção, elas são importantes, inclusive, para a prevenção de outros suicídios. com certeza. Então, isso é uma situação, é uma questão muito nova no Brasil, né? A questão das ações de pós-venção, muitas pessoas ainda não conhecem, não ouviram falar, mas percebe que são questões que a gente precisa, se inteirar, a gente Sim, com precisa certeza. conhecer, Com porque é uma certeza. realidade e está acontecendo, Uhum, né? E eu sim, trabalho com essas questões, né? Uma das minhas áreas de pesquisa aí é a prevenção e pós-venção, é a questão da prevenção do suicídio entre adolescentes. Então, e como consultora de saúde mental nas escolas, eu também trabalho com ações de pós-venção e já fiz algumas ações de pós-venção em alguns colégios. Então, uhum, cada situação vai exigir ali um desenho, uma ação, né? Mas são sim, situações assim muito delicadas que os uhum, profissionais da educação eles precisam se preparar, né? com Inclusive, certeza. Patrícia, quando eu finalizei o doutorado, eu construí duas cartilhas de apoio aos profissionais de educação, né? Que a Perfeito. gente tem pouco material Uhum, no Brasil que auxilia os profissionais dentro desse contexto. Então, eu uhum, construí uma cartilha de prevenção, né, do uhum, suicídio nas escolas, de apoio aos profissionais da educação, e construí uma cartilha, de pós-venção no ambiente escolar para uhum, profissionais da educação. Então, assim, eu falei de maneira muito resumida, tá? É uma uhum. Não, situação tá ótimo. bastante delicada, né? E Uhum, lembrando também, Patrícia, que a gente tem a Lei 13.819, que é a lei de notificação compulsória de situações relacionadas à autolesão, tentativas de suicídio e suicídio no ambiente escolar. Então, as escolas, elas são obrigadas, existe uma lei agora, né? Já tem alguns anos, essa lei é de 2019. Então, as escolas, elas são obrigadas a notificar suspeita ou confirmação dessas situações, tá? Autolesão e tentativa de suicídio, né? uhum, E situações relacionadas a suicídio, precisa mesmo notificar num uhum. prazo de até 48 horas. Então, Sim, dentro do contexto da escola, como a gente está falando ali de crianças e adolescentes, essas notificações elas podem acontecer via conselho tutelar. sim. Tem aquela ficha do Sinan, né? É uma Uhum. ficha que se a pessoa jogar ali no Google Ah, jogar Sinan, entendi. notificação compulsória de autolesão, já vai aparecer essa ficha e a escola precisa notificar com todos os dados, preencher de maneira bem completa. Essa ficha é Muito muito bom. importante, porque ela traz ali vários dados, né, para que o município possa identificar ali é, cada situação e trabalhar ações específicas em relação ao que esses dados dessas fichas aí apresentam. Então, fazer notificação é muito importante. Muitas Uhum. escolas acabam não fazendo, por variadas questões, né? Mas é importante fazer.
A notificação, ela não tem a ver com denúncia. Muitas escolas têm medo de fazer a notificação, né? Mas ela não tem o caráter de denúncia. A notificação, ela é importante porque ela vai apresentar ali dados para o município, além de desencadear ali a rede de apoio para que essa criança, esse adolescente, essa família seja acompanhada dentro dos serviços ali que o município oferece, tem disponível. Perfeito. Aproveitando, comentando aqui sobre as cartilhas que você comentou, estão disponíveis gratuitamente? Sim, Caso elas estão Depois a gente pode disponíveis de maneira conversar. gratuita. Ah, tá. Depois a gente vai pegar o link contigo, então, para a gente deixar embaixo aqui no vídeo, para que as pessoas possam acessá-las, tá? Porque esse Claro, material, né, já que está disponível, será, com certeza, contribuirá muito aí com a formação de todos que estiverem buscando, né, aprender sobre essa temática. Bom, uma temática muito importante, muito obrigada pela sua contribuição, professora Estela. Deixaremos aqui, então, os links, né, de acesso aos materiais, para que as pessoas possam acessar os seus materiais, possam também entrar em contato contigo, caso queiram aprender, trocar mais experiências, né, sobre o assunto, e agradecer mais uma vez por essa rica participação. Então, se você eu que quiser se agradeço. despedir, Foi um prazer, Patrícia, trocar essa ideia com você, né? Um tema tão urgente, né? Tão importante. E eu fico à disposição. Agradeço o convite. muito Obrigada. obrigada, muito obrigada. Nos vemos, então, na participação ao vivo, né, que teremos no primeiro simpósio internacional, no dia 26, com a participação da professora Estela conosco. Onde nós vamos discutir ali sobre as questões das ações de prevenção e combate à violência nas escolas. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.